Olá, este vídeo inicia uma série sobre ordenação de dados em computação. Nós teremos uma série de vídeos que tratarão dos aspectos mais importantes da ordenação, desde conceitos básicos, como nós vamos ver agora, como também características dos métodos de ordenação mais populares. Este primeiro vídeo aqui pretende mostrar realmente os conceitos mais elementares quando se trata de ordenação de dados, ok? Então vamos lá. A ideia de ordenação fica melhor compreendida através de algum exemplo mais prático, mais visual. Então vamos considerar uma lista de números, como essa que eu tenho aqui. Tá? Nós temos 7 valores, 7 inteiros, né? Cada valor específico tem uma cor, né? Repare ali que o 25 aparece 2 vezes, né? Então tem uma repetição. E aí o 25 é o amarelinho nosso. E essas cores estão colocadas aí para facilitar a visualização, né, do processamento. Ok? Essa lista inicial, os valores estão ali numa ordem qualquer, né? Não existe ali nenhuma lógica especial na distribuição dos valores, tá certo? E então a gente chama de uma ordem randômica, né? Ou aleatória. A maneira tem a ver com a ordem que os dados foram coletados, por exemplo, ou foram inseridos aí na sua lista. Para você ter uma ordenação, seria, por exemplo, como acontece aqui, ó. Repare que são os mesmos valores que eu tenho na lista original, mas agora olhando, você percebe que tem uma certa lógica na distribuição desses valores, no sequenciamento desses valores, na ordem em que eles aparecem na lista. Tá certo? Repare que os menores valores estão no começo da lista e os maiores valores estão no final. Então essa é uma lista ordenada. Poderia ser assim também, ó. De novo, eu tenho aqui os mesmos valores da lista original. Você pode conferir aí que todo mundo que está na primeira listinha, né, aparece aqui também. E há uma ordem lógica para aparecer. Agora essa ordem tem os maiores valores no começo da lista e os menores valores no final. Então a gente fala que a primeira lista original, no meu caso, era uma ordem aleatória ou uma ordem randômica, tá certo? Os dados estão lá bagunçados. Esta ordem a gente costuma chamar de ordem crescente ou ascendente, do menor para o maior. E esta outra sequência a gente chama de ordem decrescente ou descendente, que é do maior para o menor, ok? Então, no primeiro momento, a ideia de ordenação para a gente poderia estar resumida a colocar uma lista de valores em ordem crescente ou decrescente. Em outro momento, a gente vai desenvolver um pouco melhor essa ideia de ordenação, não é? E a gente vai poder ver que a gente pode escapar um pouco também da limitação de apenas ordem crescente e decrescente. Mas num primeiro momento, o sentido de ordenação crescente, né? E o sentido de ordenação decrescente. Colocou a lista numa dessas duas formas, a gente diz que você ordenou a lista. Ok? Um outro exemplo, ó, tem aqui, em vez de uma lista de números, agora uma lista de palavras, né? Novamente são 7 palavras e a nossa lista agora não tem valores repetidos e cada valor, ou seja, cada palavra eu coloquei com uma cor específica, né?
Então repare que eu posso ordenar. Eu tenho aqui a lista original na tal ordem aleatória que eu comentei agora há pouco, né? Randômica. E eu posso construir a partir dela uma lista onde os valores aparecem em ordem crescente, que no caso de palavras seria uma ordem alfabética. Então repare, ó, abacate, abacaxi, né, começa com A, depois banana, né, goiaba, a uva que começa com a letra U, tá lá no final da lista. E repare que abacate e abacaxi são muito parecidos, né, o A, B, A, C, A, né, até que eles são iguais, mas aí aqui eu tenho um T nessa posição e aqui tem um X, e na ordem alfabética o T vem antes do X. Então, a distinção, né, a separação ocorre por causa desse caractere aqui. Então, abacate vem na frente do abacaxi. Tá certo? Então, a gente tem uma lista de palavras, né, de strings, que a gente costuma usar em computação o termo, em ordem crescente, que seria a ordem alfabética convencional, que a gente está acostumado aí da nossa experiência do dia a dia. Eu posso também colocar a lista de palavras em ordem inversa, né, a tal da ordem decrescente. Então daí as palavras que começam com a letra A, né, do meu exemplo, vão para o final da lista, e as palavras que começam com letras maiores, vamos chamar assim, né, letras mais do fim do alfabeto, aparecem no começo. Então eu posso falar de ordenação de números, posso falar de ordenação de datas, posso falar de ordenação de strings, né? Posso falar de ordenação de uma série de coisas. Ok? E aí a gente pode estabelecer uma definição inicial, né? Bem precária ainda, dizendo que uma lista de valores, números, palavras, etc., estará ordenada se nenhum dos seus itens possuir valor maior do que o seu sucessor, ou seja, daquele que vem em seguida, naquela mesma lista. Nesse caso, dizemos que a lista, né, essa lista onde nenhum item tem valor maior do que o seu seguinte, está organizada em ordem crescente, como eu falei ali agora há pouco, ou ordem ascendente, né? É possível, também vimos isso agora de pouco, ordenarmos a lista de forma decrescente, ou seja, em ordem inversa, né, do maior para o menor, também chamado de ordem descendente. Mas, em geral, nesse material sobre ordenação, eu vou comentar e vou dar os exemplos basicamente em cima de ordem crescente, tá? Por quê? Porque a gente não tem, assim, uma grande especificidade na ordenação decrescente. É só imaginar o contrário, é só você inverter o raciocínio de ordenação. O que vale para a ordem crescente vai valer para a ordem decrescente também. Tá? Então aqui em geral eu vou estar dando exemplos de ordem, de ordenação em sentido crescente, mas você sabe que aquilo também pode ser aplicado no raciocínio para ordenação decrescente. Tá? Só que eu não vou ficar dando exemplos, né? Para não ficar muito comprido, né? Muito extenso aqui a explicação. Ok? Para você aí que vai ter acesso ao assunto em outros meios também, né? Livros, apostilas, material aí da internet, você saiba também que às vezes a gente usa o termo classificação dos dados, né? Como um sinônimo de ordenação, ou aproveita o termo do inglês, né? Sorting, ok? Sorting. Então, às vezes até vem traduzido, né? Sorteado, que fica uma coisa meio confusa, porque a pessoa aqui pensa em sortear alguma coisa, um sorteio de loteria, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é mais comum, assim, eu acho que é mais neutro, né? A gente usar o termo ordenação mesmo, que é consagrado. Uma coisa que você pode estar pensando, né, e com toda razão, mas para que eu preciso ordenar
alguma coisa, né? E a gente precisa pensar um pouquinho que, geralmente, quando você tem as coisas ordenadas, você facilita o trabalho de procurar coisas dentro desse arranjo ordenado. É mais fácil você encontrar algum conteúdo específico num arranjo ordenado, organizado, do que num arranjo aleatório, né? Um arranjo desorganizado, tá? Imagine lá o seu quarto, uma bagunça com tudo virado no avesso, não é? E você está procurando alguma coisa específica. Em tese, é mais difícil você encontrar nessa bagunça do que se tivesse tudo arrumadinho, cada coisa no seu lugar. A ordenação induz a gente a identificar locais onde o que eu estou interessado pode estar e locais onde o que eu estou interessado não pode estar, já que está ordenado. A gente vai ver melhor isso num vídeo sobre pesquisa, tá? Porque geralmente a gente trata o tema da ordenação junto com o termo da pesquisa, ok? E aí você vai ficar mais claro para você esse tipo de aplicação, tá? Então procurar algo em meio a dados desordenados é muito trabalhoso. E você vai ver também que nós temos muitos métodos, né, muitos algoritmos para várias tarefas que eles já esperam os dados ordenados para fazer o processamento. Então, muitas vezes a ordenação é um pré-processamento necessário para esse algoritmo específico aí que você vai usar para alguma finalidade. Ok? Provavelmente esse algoritmo vai fazer buscas de alguma maneira, em algum momento lá do seu processamento, e o fato do dado já estar ordenado vai facilitar o trabalho dele. E também do ponto de vista da utilização pelo usuário, né, dos resultados do seu programa, muitas vezes ele espera naturalmente que o dado venha já organizado por algum critério que seja intuitivo para ele. Entenda que, seja num relatório que de alguma maneira foi impresso em papel ou algum conteúdo de vários itens na tela, facilita para o usuário inspecionar esse conteúdo se o dado já estiver ordenado por algum critério que faça sentido naquele contexto. Então, facilita, ele vai estar procurando também coisas de alguma maneira e a disposição lógica dos dados vai facilitar para ele esse trabalho. Ok? Então, basicamente, a gente pode falar, ordenou porque vai haver algum tipo de pesquisa. Seja uma pesquisa mais formal, seja uma pesquisa mais intuitiva. Tá certo? E como as pesquisas são muito recorrentes no dia a dia aí do trabalho com os dados, ter uma boa capacidade de trabalhar a ordenação desse conteúdo é um conhecimento importante, então. Certo? Já que nós estamos falando aí de algoritmo, né? Ó, o algoritmo de ordenação, ele é uma estrutura lógica, né? Ele é uma sequência de instruções que espera receber uma lista de valores, como eu mostrei em exemplos anteriores, e essa lista de valores vai ser fornecida ao algoritmo, de alguma maneira, por parâmetros, sei lá. Então, vai ser uma entrada desse algoritmo. E ele vai produzir, no final, uma saída, que é o conteúdo que ele recebeu, organizado por algum critério que foi especificado. Entendeu? Então, essa bola verde aqui, ó, ela é um processamento que transforma este arranjo neste daqui.
Repare que os valores são os mesmos, porém a sequência em que eles aparecem foi modificada pelo nosso algoritmo de ordenação. Tá certo? Então, se você tem uma rotina que recebe os dados numa certa sequência de valores e coloca esses mesmos dados numa sequência por algum critério específico, esse é um algoritmo de ordenação. Ok? Para ordenar, né, os dados, nós vamos ver ao longo aí desses vídeos que tem uma variedade grande de algoritmos, tá? Dezenas de algoritmos que implementam métodos de ordenação com estratégias bastante diferentes entre si. Tá? Então, eu não tenho um método de ordenação, né? Um algoritmo de ordenação. A gente conhece vários, tá certo? E é bom a gente ter um conhecimento dos principais para a gente poder lidar melhor, tecnicamente melhor com essa questão da ordenação. Mas por que a gente tem vários métodos, né? Porque conforme a situação, conforme a maneira como os dados chegam, né, a organização original dos dados, a gente vai ter alguns algoritmos que são mais interessantes do que outros. Então vai ter um pouco aquele raciocínio de que em algumas situações certos algoritmos são melhores, em outras situações outros algoritmos são mais indicados. A gente não considera que existe um algoritmo aí à prova de bala, né? Aquele que serve para tudo. Sempre tem pontos que são mais indicados e que são menos indicados para cada algoritmo. Então, por isso que a gente precisa conhecer vários, certo? E esses métodos vão variar, né? Então, a gente vai ter variação conforme a rapidez com que o algoritmo faz o trabalho dele. A gente vai ter variação, alguns algoritmos vão usar menos memória para ordenar, enquanto outros vão usar mais, tá certo? Vai ter alguns que vão funcionar melhor em certas características dos dados de entrada, entendeu? Então a gente vai trabalhar um pouco essa situação aí ao longo do material nosso aqui, né? Então a gente precisa, como eu falei, ter um pouco essa percepção. De uma maneira geral, não é? Quando estiver fazendo ordenação, pelo menos para os algoritmos mais populares, a gente considera operações de comparar valores que estão na lista, comparar tem dois valores, quem é maior, quem é menor, ou eles são iguais, né? É uma operação que a gente vai fazer com muita frequência, porque a gente precisa testar quem é maior que quem é menor que quem, para decidir se precisa trocar os caras de lugar ou não. E a própria troca de lugar, trocar, inverter valores na lista. Conforme o método, a gente não vai ter exatamente a ideia da troca, ok? Conforme o método, pode ser que alguns métodos você não troca os caras exatamente de valor, né? Você constrói uma outra lista a partir da lista original, por exemplo, tal. Mas para os métodos mais populares, a gente tem essa operação da troca, certo? Para os métodos que nós vamos ver, né, nesse material aqui, praticamente todos vão, em algum momento, fazer uma troca dos valores, né, na medida que for necessário. Mas, de qualquer forma, a operação da comparação dos valores geralmente é mais decisiva, né, é mais importante. A quantidade de vezes que eu comparo geralmente dá uma dica sobre a rapidez do processamento, certo? Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Para trocar, então vamos pensar aqui, ó. Imagine que isto aqui é uma lista, né? No caso um vetor, né? E eu tenho aqui na posição I
um valor 34, o inteiro 34. E numa outra posição eu tenho lá o 25. Então na posição I da minha lista, do meu vetor, eu tenho o valor 34, o conteúdo 34, e na posição J eu tenho o valor 25. E imagine que eu estou fazendo em ordem crescente, então o 25 tem que vir antes do 34. Eu preciso trocar eles de posição, então, né, para que comece a coisa a ficar ordenada. Então, ó, como é que a gente faz essa ordenação? Vou mostrar aqui uma maneira. Ó. Eu pego o 34, que está aqui nessa primeira posição, e eu atribuo, eu copio esse valor para uma variável auxiliar, que eu declarei lá antes. Então esse valor aí é copiado para cá. Então repare que na variável aux, né, deu um nome aí sugestivo, é uma variável auxiliar no processo de ordenação, aquele conteúdo 34 foi copiado para lá. Então agora eu tenho 34 aqui, que é o local original dele, e tem uma cópia aqui, 34. Então tem 34 aqui e tem 34 aqui. Certo? Agora eu vou pegar o outro valor e vou copiar para a posição onde estava originalmente o valor que eu copiei para cá. Eu vou pegar o 25 e vou trazer para cá. Então ele vai ser atribuído para cá. Repare que aquele 34 que estava aqui, ó, sumiu. Mas não tem problema, por quê? Porque eu tenho guardado aqui o que era que estava armazenado nessa posição antes. Certo? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar o valor aqui, ó. Eu tenho que pôr aqui o valor que estava lá na outra posição. E eu sei que ele está aqui, ó. Então eu pego o que está na variável auxiliar e jogo nesta outra posição do vetor. Então, esse conteúdo aqui foi jogado lá, sobrepôs. Então repara, ó, eu tinha o 34 aqui e o 25 aqui. Né? Fazendo esta triangulação, ó, primeiro copiei o valor que estava lá para cá. Depois peguei o valor que estava aqui e joguei lá. E depois peguei o valor que estava na variável auxiliar e coloquei aqui. Nessa triangulação, eu inverti, ó. Ficou o 25 agora aqui e o 34 nesta posição. Então, geralmente, quando fala uma troca, é uma triangulação. Você tem os elementos na lista, uma variável auxiliar, copia um cara da lista para a variável auxiliar, pega o outro, joga em cima daquele que você duplicou, pega da lista da variável auxiliar e joga em cima da segunda posição lá. Algumas linguagens têm uma função swap, né, que faz a troca também. Mas internamente ela está ela está implementando esse tipo de triangulação que eu acabei de falar aqui. Ok? Então, fazer a troca não tem muita complexidade, certo? É uma sequência de atribuições que você faz usando uma variável auxiliar como uma memória adicional aí. Tudo bem? Considerando que a gente tem várias possibilidades de lógica, né, para ordenar os dados, a gente vai estar sempre naquela situação que tem um método em particular de ordenação que a gente implementa na forma de um algoritmo, né, e é bom a gente poder testar, né, até para poder comparar, de repente, as qualidades de um algoritmo em relação ao outro, né, de um método de ordenação em relação ao outro. Então, a gente acaba fazendo uma análise teórica a respeito de propriedades desses algoritmos, é uma análise mais formal, ok? Mas, independentemente dessa análise formal, a gente precisa considerar alguns cenários clássicos
onde esses algoritmos podem ser aplicados. Tá certo? Então, esses casos clássicos, em geral, a gente considera 4. O primeiro caso, né, é quando os dados a serem ordenados estão realmente, inicialmente, numa ordem aleatória. Tá tudo bagunçado mesmo. Tá bem caótica a distribuição dos dados na lista inicial. Certo? Então, é a situação provavelmente mais comum, né, que o algoritmo vai encontrar, e a gente precisa ver como é que ele se comporta quando os dados que ele encontra estão realmente numa sequência bem aleatória. Uma outra situação, os dados que vão ser ordenados têm muitos valores repetidos, tá certo? Então isso também pode afetar o desempenho do algoritmo. A gente pode ter também algumas situações em que os dados que vão ser ordenados, eles já estão parcialmente ordenados, eles já estão mais ou menos ordenados por alguma característica do processo de coleta dos dados ou do processamento. Você sabe de antemão que aqueles dados já estarão parcialmente ordenados. Não está totalmente ordenado, mas já está, né, mais ou menos. E a última situação é aquela que os dados estão em ordem inversa da ordem que você quer. Eu queria de um jeito, ele está de outro. Tá? Eu quero que os dados fiquem em ordem crescente e eu estou recebendo os dados em ordem decrescente. Eu quero os dados em ordem decrescente e os dados estão em ordem crescente. Então essa ordem, os dados estão exatamente ao contrário do que eu quero no final. Então vamos ilustrar um pouquinho isso aqui agora. Então essa situação original, você imagine que seria, né, para a gente poder enxergar um pouquinho melhor, né, entender um pouquinho melhor, imagine que isso aqui é um vetor, né, uma lista de números inteiros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho exatamente 12 valores nessa minha lista. Ok? No caso são inteiros, mas você sabe que pode ser valores de outros tipos de dados. E para facilitar a visualização, eu tenho uma sombra azulada junto de cada item da minha lista. E ela é uma coluna que é proporcional ao valor que está guardado naquela posição. Então, se é um item que tem um valor numérico relativamente grande, essa coluna é mais alta. Se tem um valor numérico relativamente baixo, essa coluna é mais baixa. Então eu estou falando para você, ó, que a altura da coluna azul é proporcional à grandeza do número que está guardado ali. E essa coluna azul é só para facilitar a visualização. É uma estratégia de visualização. Ok? Então repare que está realmente, ó, bagunçado. Ó. Eu tenho valor pequeno lá no meio, né? Eu tenho valores intermediários no começo, eu tenho valor, ó, o maior valor da lista toda está bem aqui no meio. Então essa aqui é uma ordem aleatória. Geralmente nessa ordem aleatória que a gente está usando aqui como um caso especial, um caso clássico, a gente considera que ou não tem valor repetido ou a quantidade deles é ínfima, é muito baixa. Ok? E o propósito do método de ordenação seria colocar esse arranjo nessa forma. Uma forma ascendente, uma forma crescente. Né? Então repare, ó, fica até fácil de ver, né? Porque as colunas vão ficando progressivamente maiores. Repare que no meu caso aqui eu tenho duas ocorrências do número 31, né? Ó, tinha um aqui e tinha outra aqui. E repare que são exatamente os mesmos valores que eu tinha aqui, estão aqui. Só mudou o sequenciamento deles. Então essa lista aqui, ó, é uma versão ordenada,
em ordem crescente dessa lista original, onde os dados estavam de forma aleatória. Ok? Casos com muitos dados repetidos. Então, ó, repare que aqui eu, de novo, eu tenho 12 valores. Também as colunas são proporcionais aí aos conteúdos de cada posição. E repare que eu tenho uma certa quantidade de valores repetidos. Olha lá, o 14 aparece algumas vezes, o 5, não é? 42, o 25. Então, a distribuição está aleatória, porém tem muitos valores repetidos. É uma outra situação que pode acontecer, dependendo aí do que representa os dados que você vai ordenar. E aí o nosso método de ordenação, né, implementado aí na forma de um algoritmo, ele tem que produzir uma versão ordenada, tá certo? Então, ao analisar o desempenho de um método, né, de um algoritmo, é bom você considerar como é que ele se comporta ordenando dados aleatórios, como do slide anterior, e também dados com muitas repetições, como é esse caso aqui. Porque ele pode ter um comportamento muito bom numa situação e um comportamento não tão bom ou mesmo catastrófico em outra situação. Certo? Dados semi-ordenados, né? Aquele que eu falei, tá quase ordenado, né? Então eu tenho um arranjo aqui, ó, semi-ordenado. Repare que, se olhando principalmente através das colunas, você percebe que os maiores valores já estão mais para o fim, os menores valores já estão mais para o começo, mas não está exatamente ordenado. Repare que tem algumas situações aqui que você percebe que tem valor ali fora de lugar. Mas no geral tem um sentido de ordenação parcial aí, né? E aí o método tem que produzir, né, aquela mesma sequência de valores, agora num sentido crescente, né, ou decrescente, se for o seu caso. De novo, ó, os mesmos dados que eu tenho aqui, só que agora numa sequência, né, correta. Então, nessa situação em particular, nós vamos ver que alguns algoritmos vão se comportar surpreendentemente bem, enquanto que outros algoritmos que são muito bons em outras situações vão se comportar de uma maneira decepcionante. Entendeu? A gente vai ouvir até um termo, né, algoritmos adaptativos, para se referenciar aí a algumas soluções que se saem bem quando encontram dados semi-ordenados. Por fim, né, ó, o dado em ordem inversa. Ó, repare, ó, eu tenho um conjunto de dados aqui, ó, numa ordem totalmente decrescente, né? E eu quero que ele fique em ordem crescente. Ó. Então eu estou recebendo o dado na pior sequenciamento, né, em relação ao que eu quero. Então, muitas vezes, né, para alguns métodos, esse é o pior caso para ele. É aquele em que ele vai fazer mais trabalho. Para outros métodos, é praticamente irrelevante. Tá? Então, é aquilo que eu comentei. 4 situações. Né? Dados com poucos valores repetidos e totalmente aleatórios, dados com muitos valores repetidos, dados parcialmente ordenados, né? E dados em ordem inversa da desejada. Então, ao analisar o comportamento aí de algum método ou de alguma implementação, né, desse método, é bom que você considere como que aquilo ali funciona nessas 4 situações, pelo menos, né, para você ter aí um entendimento melhor dos pontos fortes e fracos daquela abordagem, daquela estratégia que aquele método usa. Ok? Quando a gente fala de
de algoritmos de ordenação, de métodos de ordenação, a gente vai ter uma preocupação particular aí com a questão da eficiência, ou seja, com a rapidez com que aquele método, aquele algoritmo faz o trabalho dele, né? Então, a eficiência indica o grau de rapidez, né, de um método, de um algoritmo. E é comum, né, a gente, numa visão mais grosseira, né, inicial, ou geral, né, é colocar esses métodos em duas categorias, né? A primeira a gente muitas vezes chama de métodos elementares de ordenação, tá certo? Que são métodos geralmente simples, a ideia dele é bastante simples, e a implementação também costuma ser muito simples. Entender a estratégia usada para ordenar é fácil, intuitivo, e implementar essa estratégia numa sequência de instruções também costuma ser fácil. Então esses são os métodos elementares, o nome já indica, né, já dá a dica. E o problema desses métodos é que eles costumam ser lentos, exageradamente lentos, quando o conjunto de dados a ser ordenado é grande. Quando o conjunto é pequeno, né, vai que vai, mas se aumentar muito o tamanho, né, da sua lista de valores lá, esses métodos começam a ser inviáveis, dependendo do tamanho da lista. Tá certo? Então, eles têm um ponto forte em termos da simplicidade e facilidade de implementação, mas eles têm um ponto negativo com relação ao desempenho, certo? E quando a gente fala desempenho, a gente está falando em conjuntos de valores muito grandes. Quando o conjunto de valor é muito pequeno, não faz muito sentido, em geral, você falar de eficiência. Certo? Então, a nossa primeira categoria são os métodos elementares de ordenação. A gente vai falar aí de alguns métodos, né, elementares. E vantagem, simplicidade, né, desvantagem, desempenho. A outra categoria, né, seriam os tais métodos eficientes de ordenação, que costumam ser mais complicados, ou porque a estratégia não é muito intuitiva, ou porque a implementação é complexa, ou por causa das duas coisas. Além de ser complicado a estratégia, a implementação também é. Então não tem a simplicidade, né? Mas eles costumam ser bastante rápidos, mesmo para entradas muito, muito grandes. Então, o que é ponto forte no método elementar é ponto fraco no método eficiente, o que é desvantagem no método elementar, né, é vantagem no método eficiente. Então, no primeiro, né, num primeiro momento, a gente vai estar falando de métodos de duas grandes categorias, né, elementares e eficientes. Mas a gente vai ver outros critérios também para você analisar métodos e algoritmos de ordenação. Ok? Conforme a localização dos dados, a gente vai estar falando de ordenação interna ou de ordenação externa. A interna é quando você tem todo o conjunto de dados já na memória principal, onde o algoritmo trabalha. Está tudo lá. 100% dos itens de dados estão já na memória principal. Então, o processador tem acesso a essa memória principal e o processamento ocorre todo ali. Então, essa é a ordenação interna, ok? Agora, se o conjunto de dados for muito grande, pode ser que ele não caiba totalmente na memória principal. Então, daí vai ser a ordenação externa, que vai ser caracterizado que esses dados estão em algum dispositivo de armazenamento
E você vai ter que se contentar em trazer pedaços desse conjunto de dados na memória. Você nunca vai estar com todo o conjunto na memória. Então vai ter que ter aí, né, é uma situação mais complexa e você vai ter que ter aí algumas estratégias para você conseguir ordenar todo o conjunto de dados, mesmo que você nunca consiga colocar todo ele na memória. Então essa seria a ordenação externa. Tá? Aqui nós vamos estar preocupados mais com a ordenação interna, né? Até pelo propósito geral aqui desse material. Ok? Tudo bem.